Olá galera, nós vamos falar agora de composição de movimentos, é a continuação de vetores, tá bom? Na composição de movimentos nós temos o seguinte: segundo Galileu, que elaborou o princípio da independência dos movimentos, ele gostava de estudar os movimentos, nós temos o seguinte: tem várias situações no dia a dia onde nós temos um mesmo móvel, ou seja, um mesmo movimento, que na realidade é a composição de duas direções. Ele é formado, na realidade, por duas direções, tá? Como, por exemplo, quando vocês assistem futebol, o jogador vai lá, bate uma falta e a bola, ela descreve um movimento oblíquo, um lançamento oblíquo, uma trajetória oblíqua, né, no espaço. Partiu Renato Abreu, bateu, colocado! Gol! E aí, olha bem, nesse caso, mas nós vamos chegar lá em lançamento oblíquo ainda, não agora. Nesse caso, nós temos o quê? Um movimento em duas direções, porque a bola, ao mesmo tempo que ela sobe, ela avança, depois ela desce e continua avançando, ok? Então, em casos assim, esses dois movimentos, os dois movimentos da bola, o vertical e o horizontal, podem ser estudados separadamente, que é o que nós fazemos quando chegamos lá em lançamento oblíquo, né? Estudamos os dois separadamente, o vertical e depois o horizontal, pois o movimento em cada direção é independente do outro, ou seja, os movimentos são independentes, certinho? Então, voltando para o lançamento oblíquo da bola de futebol, seu movimento vertical é independente do movimento horizontal. Tanto que nós analisamos como o vertical, ele é variado, pois está sob a ação da gravidade. O horizontal não, ele é uniforme, pois não tem a ação da gravidade. Pois vocês bem lembram que a gravidade ela é perpendicular à superfície na direção do centro da Terra. Não é isso? Bom, atenção! Contudo, ambos são o quê? Simultâneos, ocorrem ao mesmo tempo. O tempo é o mesmo. O tempo que a bola gasta para subir e descer até chegar lá no gol é o mesmo tempo que ela gasta para avançar. Enquanto ela sobe e desce, ela continua avançando, pois esses movimentos são o quê? Simultâneos. Mas antes de chegar lá em lançamento oblíquo, nós vamos ver esses problemas aqui com os barquinhos, tá? Então, com os barquinhos que estão aqui representados, as situações dos barquinhos, nós podemos resolver qualquer outro problema em qualquer outra situação de composição de movimento. O processo será o mesmo. Então, vamos lá. Primeiro passo, primeiro item, barco descendo o rio. Quando o barco está descendo o rio, observe. Você tem o barquinho, observe meu barquinho aqui, não está bem desenhado, mas tudo bem. Meu barquinho descendo o rio. Aqui você tem a velocidade do barco, né, a velocidade própria do barco, ok? E aqui tem a velocidade da correnteza. Estão vendo? Então o barco pode ter sua velocidade própria, pode ligar o motor lá, e ao ligar o motor, as hélices lá embaixo, né, giram e produzem sua velocidade. Então, a velocidade do barco depende da velocidade da correnteza? Não. A velocidade da correnteza depende da velocidade do barco? Não. Mas quando o barco está descendo o rio, Marcão, que está aqui, Marcão, ó, está aqui observando na margem, eu vou ver esse barco descer com qual velocidade? Então, vamos colocar valores aqui. Então, se eu tenho aqui, o barco tem velocidade 30, a correnteza tem velocidade 10. Nesse caso, a velocidade do barco em relação a Marcão, que está na margem, vai ser quanto? Ele vai descer em relação a mim mais rápido, mais lento ou com essa mesma velocidade? Qual a velocidade que eu, Marcão, que sou referencial aqui na margem, vou perceber, né? Então, eu vou perceber esse barco descer com uma velocidade resultante. O resultado dessas duas aqui, juntas, associadas, compostas. Então, nesse caso aí,
a velocidade resultante do barco vai ser VB mais VC. Essa velocidade resultante só existe em relação ao referencial cá fora, observador aqui fora, que está olhando, ok? Velocidade, barco descendo o rio, VB mais VC. A velocidade desse barco resultante, então, nesse caso, vai ser 40, certinho? Ótimo. Agora, quando o barco está subindo o rio, bom, para ele subir o rio, obviamente, a sua velocidade própria tem que ser maior que a da correnteza, senão ele não vai subir, correto? Então, se eu colocar aqui a velocidade do barco, novamente 30, e da correnteza, novamente 10, Marcão está aqui novamente observando, tá? Marcão está aqui observando, na margem. Então, eu vou ver esse barco aí subir ou descer, nesse caso, vai subir, pois a sua velocidade própria é maior que a velocidade da correnteza. Contudo, ele não vai subir, a minha percepção, em relação a mim, com essa velocidade 30, pois desses 30 que estão aqui, você vai ter que abater os 10 da correnteza. A correnteza aí não está ajudando nem um pouquinho, não é? Então, nesse caso, em relação a esse referencial, Marcão, esse barco vai descer com a velocidade resultante, que vai ser VB menos VC. Ok? Bom, agora vamos ver o caso do barco atravessando o rio. Barco atravessando o rio com seu eixo longitudinal, o eixo longitudinal dele, que é a distância, a linha que vai da proa à popa, do fundo até a frente do barco, com seu eixo longitudinal perpendicular à margem. Então, observe aqui que tem as margens do rio, olha. Entre as margens há uma distância, que eu vou chamar de L. L de que, Marcão? Largura do rio. O barco é disposto aqui, perpendicular à margem, certo? E ele vai tentar atravessar esse rio. Ele sai do ponto A e o objetivo é chegar no ponto B. Vocês acham que ele vai conseguir chegar no ponto B? Não vai. Não vai por causa de quem? Da correnteza. Então, enquanto ele está se movendo, atravessando o rio, a correnteza está empurrando ele rio abaixo. Então, ele não vai conseguir chegar no ponto B. E sim, vai chegar aqui, olha, no ponto C. Ele vai se mover assim, olha. Ele vai se mover de ladinho. Olha, ele vai seguir essa direção diagonal aqui. Ele vai estar olhando para frente, para outra margem, tá? Só que ele não vai conseguir chegar naquele ponto B ali. Ele vai chegar lá. Por causa de quem? Da correnteza. Então, você tem aqui a velocidade resultante do barco aqui, olha. E observem que esses três vetores aqui formam um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, me lembra logo de quem? Teorema de Pitágoras. É verdade. Observem aqui, olha, que aqui você tem a hipotenusa, cateto e cateto. Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? Quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, ok? É assim que eu vou descobrir a velocidade resultante. Lembrando que essa velocidade resultante, ela existe em relação a Marcão que está aqui. Certinho? Muito bem. Bom, lembrem que eu falei aqui do tempo, que enquanto o barco está atravessando o rio, ele também está descendo o rio. É simultâneo, acontece ao mesmo tempo. Então, enquanto ele atravessa, ele desce. Aí, se eu perguntar, e vou perguntar a vocês, qual o tempo de travessia do barco, vocês vão fazer o quê? Bom, tempo de travessia, aí eu pergunto, quem é que vai estar atravessando o rio? É o barco. Então, esse tempo de travessia vai ser dado pelo quê? Tempo é igual a D sobre V, considerando que o barco e a correnteza mantenham as suas velocidades constantes. Então, essa velocidade que eu vou usar aqui vai ser a velocidade de quem? Do barco, porque é o barco que está atravessando o rio. D é quem, Marcão?
dê a distância de uma margem para outra, que eu chamei de quem aqui? De L. Então, tempo é igual a L sobre VB, onde L, não esqueçam, que é a largura do rio. Bom, e outra coisa que eu vou perguntar a vocês. Qual o deslocamento do barco rio abaixo? Que é justamente essa distância aqui, observem. Distância BC, de B até C, que foi o deslocamento que ele sofreu rio abaixo. E aí eu pergunto, quem foi que fez o barco descer esse rio? Nunca nem vi. Foi a correnteza. Ela que fez o barco descer o rio. Ela que provocou esse deslocamento dele rio abaixo. Então, esse deslocamento do barco, ΔS igual a BC, vai ser V vezes T. Só que essa velocidade tem que ser a velocidade de quem? Da correnteza. Porque é ela que faz o barco descer, como eu falei anteriormente. Ok? Então, eu vou perguntar a vocês essas três coisas. Qual a velocidade resultante do barco? Teorema de Pitágoras. Qual o tempo que ele gastou para atravessar o rio? L sobre VB. Qual o deslocamento dele em rio abaixo? VC vezes T. Lembrando que VC é a velocidade da correnteza. Tá bom? E o último item, o último exemplo, caso, é o barco atravessando o rio seguindo a menor distância entre as margens. Bom, para ele seguir a menor distância entre as margens, você vai ter o seguinte. Observem que aqui ele não vai seguir essa linha aqui de A até B. Ele vai seguir essa linha vermelha. E observem que essa linha vermelha é a maior das três. Ó, vermelha, preta e azul. É a hipotenusa. Hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, não é isso? Então ele vai seguir aqui uma distância maior do que seguiria se ele fosse em linha reta. Aqui de A até B. Sempre apontando até B. Então, a menor distância que ele deve seguir deve ser essa daqui, olha. De A até B. Contudo, como tem a correnteza para atrapalhar, porque a correnteza tem que estar empurrando ele rio abaixo, na realidade esse barco ele tem que apontar para onde? Para poder seguir essa linha aqui. Ele tem que apontar numa direção diagonal contra a correnteza. Então, na realidade, o barco vai fazer isso. Você tem a velocidade do barco aqui e tem aqui a velocidade da correnteza, olha, VC. E aí sim, ele aponta para lá, mas a correnteza está empurrando ele para baixo, né? Rio abaixo. Ele vai seguir então essa linha aqui, olha. Essa vai ser a velocidade resultante dele. Ele vai conseguir sair de A até B, seguindo a menor distância. Então essa seria a distância se não houvesse correnteza. Como há correnteza, ele vai seguir essa distância aqui, a menor distância entre as duas margens, ok? E aí tá bom. Observem agora que a velocidade resultante não é mais a hipotenusa. A hipotenusa aqui é VB. Teorema de Pitágoras. VB ao quadrado é igual a VC ao quadrado mais VR ao quadrado. Como o objetivo da questão é perguntar a vocês o valor da velocidade resultante, eu posso jogar ela para lá. Aí vou fazer uma troca na realidade, né? Vou pegar esse VC e jogar ele para cá, tudo bem? Então vai ficar assim, ó. VR ao quadrado é igual a VB ao quadrado menos, olha, vai para lá negativo, não é isso? Subtraindo, VC ao quadrado. Então está aqui, olha, a fórmula para encontrar VR. A de cá é normal, teorema de Pitágoras. Certinho? Então, essa é a velocidade resultante, nesse caso, ao seguir a menor distância. Ok? Você é o bichão mesmo, hein, doido?